mesmo profeta Isaías também diz: nossos pecados nos separam de Deus. O profeta Isaías diz que Deus é santo, santo, santo. E ele também diz: nossos pecados nos afastam de Deus. Para a gente ter comunhão com Deus, é necessário que nossos pecados sejam tirados. Para poder a gente ser justo, é necessário que Deus olhe para a gente e diga assim: não tem pecado. Não tem pecado. Na teologia, tem uma matéria chamada imputação. Essa matéria nos mostra que assim como foi imputado sobre nós o pecado de Adão, nós herdamos dele, quando a gente crê em Jesus, também é imputado em nós a justiça de Jesus. Talvez você não conheça, mas a maioria que estão aqui conhece perfeitamente. 2 Coríntios 5, 21, está escrito: aquele que não conheceu pecado. Aqui na terra já passaram muitas pessoas importantes, inclusive Jó. Já passaram muitos homens importantes aqui na terra, mas todos eles provaram o pecado, exceto Jesus. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele está se referindo a Jesus. Foi o único que andou aqui que não cometeu pecado, que chegou diante de seus inimigos. Sim, Jesus tinha inimigos. Jesus tinha pessoa que odiava ele, que tinha raiva dele, que detestava ele. Tinha, sabe quem? Os religiosos daquela época. E Jesus chega diante deles e diz a eles: quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês me acusa de pecado? Se eu disser isso, olha, vai aparecer assim de gente para acusar minhas falhas. E eu não vou dizer isso quando sou louco. E você também não vai dizer isso porque você sabe que você é pecadora. Agora Jesus não. Jesus é santo. 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 Ele é tão santo, mas tão santo, que no dia da sua morte houve uma mudança radical no mundo. Mudou tudo. Até o tempo mudou. Antes de Jesus, depois de Jesus. E ele havia dito: olha, eu vou morrer. Agora, muitos pensaram, e muitos pensam ainda hoje, olha, ainda hoje, depois de 2000 anos aproximadamente, muita gente pensa e muita gente diz: se Jesus voltar, vão fazer com ele pior do que fizeram no passado. Como as pessoas são enganadas, porque as pessoas não têm conhecimento. Deus até disse através do profeta Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quem conhece um pouquinho, não é muito não, quem conhece um pouquinho das escrituras sabe que Jesus, quando estava bem pertinho de morrer, ele disse: minha vida ninguém tira. Minha vida ninguém tira. Você não conhece não? Põe aí por favor, João 10, 17. Escuta o que é que Jesus diz. João 10, 17, falando dele mesmo. Aquele, disse Jesus: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18. Minha vida, disse Jesus, minha vida ninguém tira. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. E se você observar a história bíblica, a única morte que foi do tipo de Jesus só foi a dele. Quando ele estava ali na cruz, sendo crucificado, ele olha para aquela multidão que estava ali crucificando, aquelas pessoas que estavam ali matando, e ele ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando ele consumiu tudo, e ele declarou: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele instante Jesus adormeceu. Mas antes Jesus havia dito a seus discípulos, e não foi uma vez só não, algumas vezes ele disse: eu vou morrer, vão me matarem, vão fazer assim, assim comigo, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ele havia dito antes. O Velho Testamento já mostrava também que ele haveria de ressuscitar. E no terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder nos céus e na terra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Voltamos para a pergunta de Jó: como pode o homem ser justo para com Deus? Para quem sabe, para quem conhece, hoje é fácil a gente entender isso. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Foi Deus quem determinou. Foi Deus que determinou. Por isso que Jó disse depois no futuro: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador,
para o tornar justo, para que Deus possa lhe declarar sem pecado. Talvez você não conheça, talvez você não sabe, mas nessa noite você vai conhecer. Lá em Romanos capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, em versículo 8, o apóstolo São Paulo, ele fala umas coisas muito profundas, que aos nossos olhos é complicado, mas é realidade, está escrito. E assim que Davi declara, já na profecia no Velho Testamento, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Na nossa mente, e a gente está correto, na nossa mente, na nossa perspectiva, para alguém ser justo, ele tem que ser justo. Na nossa mente. Na nossa mente não dá para entender como é que um ladrão, como é que um assassino, como é que um bandido, como é que uma prostituta, como é que um assassino, como é que um bandido é salvo. Não tem como, na nossa mente, isso é impossível a gente entender isso, humanamente falando. Porque o correto é que ele fosse condenado. Na nossa mente, na nossa maneira de pensar e de agir, a gente vê algumas pessoas e a gente acha que elas são santas, perfeitas. E a gente até, eu estou falando a gente no sentido humano. E a gente até elege, até escolhe alguns e declara que eles são santos, que não tem falha, que não tem pecado, aos nossos olhos. Mas a gente só vê o exterior. A gente só vê a aparência. Só Deus é quem conhece o interior do homem. Só Deus é quem sabe o que se passa na mente do homem. Só Deus é quem conhece os seus pensamentos. Só Deus é quem sabe tudo a respeito do homem. Por isso que ele pode dizer de alto e bom som: não há um justo, nem um sequer, pelos seus próprios méritos. Agora, Deus declarou, Deus já havia dito no passado, já havia escrito no Velho Testamento, que algumas pessoas seriam bem-aventuradas, porque Deus iria declarar que elas são sem pecados. Olha o que está escrito. E assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículo seguinte: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha, eu sou pecador, eu reconheço que sou pecador. Eu sei que eu peco, eu sei que eu falho, porque se eu pensar que eu não peco, que eu não falho, eu vou cair na contradição. Porque o apóstolo João diz em 1 João 1:9, e eu faço questão que coloque isso na tela, presta atenção. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu disser que não peco, estou chamando Deus de mentiroso. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores. Agora, quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, a gente recebe de Jesus sua justiça. Nossos pecados são jogados sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. A morte de Jesus tem poder retroativa, a morte de Jesus tem poder para o futuro. Quem crê em Jesus tem seus pecados perdoados. Se Jó vivesse em nossos dias, ele não ia fazer essa pergunta, porque ele saberia que quem crê em Jesus tem seus pecados perdoados. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Pedro, no seu primeiro sermão, ele disse, no capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12, este Jesus é a pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não tem outro nome que possa salvar. Não tem outro nome dado entre os homens que possa salvar. Não tem outro nome que possa perdoar. Não tem outro nome que possa tirar teus pecados. Só existe um nome, só existe um homem, só existe um ser, e ele se chama Jesus. Diga comigo, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Só Ele. Bendito é o teu nome, Jesus.